eu queria interrogar, né? O que vem por aí em vendas e atendimento digital para os consumidores? Para falar sobre o futuro das compras, olha, já estamos abrindo o evento falando do futuro das compras. Convidamos ele, que tem mais de 12 anos atuando no universo de tecnologia, fundamentado em análise de sistemas e desenvolvimento, nos últimos anos expandindo para além do código e valor na experiência com que a tecnologia entrega, seja através do produto, seja através do serviço. Eu quero convidar então para abrir o nosso evento Pablo Vianini, ele que é Service Design da Take Beeply. Bom dia, Pablo. Vamos lá então. Para a gente falar um pouco sobre futuro, é muito interessante a gente tentar olhar um pouco para o passado. Aqui são algumas empresas, né, que são referências sobre a questão de produtos ou serviços no mundo, né, e se você somar todos os anos de experiência, com certeza vai dar centenas de anos de experiência, né, somado todas essas marcas. Mas ao longo dos anos, para elas alcançarem o sucesso delas, elas passaram por uma complexidade relacionada principalmente ao canal com que elas conseguiriam levar o seu serviço ou seus produtos. Era um canal na qual elas dependiam muito de um meio físico, né, e que demandava muito tempo de movimentação dos seus produtos até o seu consumidor final. E ainda assim, sempre se colocava numa situação na qual elas precisavam contar com a ajuda de estabelecimentos físicos que representassem a marca em nome delas. Uma outra situação que essas marcas viviam muito forte era a questão do alcance, como que elas conseguiam ter a penetração ou ter o alcance, né, do público, né? Então elas precisam estar muito localizadas em centros urbanos. Então, quando você fala de centros urbanos, as metrópoles eram sempre as mais visadas para conseguir, de fato, entregar esse canal e alcançar o seu público, tá? E ainda assim, no final, era um tempo muito extenso até que essas marcas conseguissem aprender de volta, né? Ou seja, aprender a experiência daquele produto, se aquele produto tem uma aderência com o mercado, ou se aquele serviço tem, de fato, uma demanda. Esse ciclo gastava-se muito tempo, né? Tudo isso era muito volto a um investimento de tempo, né? E a questão geográfica muito forte. E aí, quando a gente entra, então, traz essa maneira de consumir produto e serviço para o universo digital, e aí a gente está falando principalmente quando a gente entra no universo da internet ali, a partir de 1990, propriamente dito, ainda nesses devices, né, os desktops, teve uma projeção muito grande, que em 2011 a gente já estava batendo mais de 2 bilhões e 200 mil usuários na internet. No ano passado, a gente alcançou mais de 4,5 bilhões de usuários na internet, isso representa mais de 59% da população global, tá? E aí, aonde que essa escala está muito propenso, né? A inclinação dessa escala está muito forte? Nesse device. E aí, quando a gente coloca, então, esse comportamento de consumo agora nesse aparelho, a gente pode meio que filosoficamente dizer que a internet quebrou a barreira de tempo e espaço. Por que ela meio que logicamente quebrou a barreira do tempo e espaço? Porque os três princípios que aquelas empresas viveram ao longo dos anos ainda assim existe nesse mesmo modelo, só que digital. Você ainda assim precisa de um canal. Você tem essa questão do canal muito forte. Ao longo dos anos, o canal era um website, então você precisava ter um website. Depois você passou pelo app, depois você passou pelo um e-commerce e agora você está numa onda de marketplace. Mas lembra, esses canais eles ainda são muito no modelo interação. Né? Você tá interação e posicionamento de marca. Sua marca está disponível no mundo digital e você tem certas possibilidades de interação, igual você teria numa loja. Tá? Você tem agora a capilaridade do alcance, igual o exemplo, você tem uma capilaridade de alcance de 4,5 bilhões de usuários. Né? Então, ou seja, você cria uma proporção muito maior do que você tinha antes. Então você já rompeu a barreira do tempo, porque você está dentro, você está num device que está no bolso, né, do seu consumidor, e você rompe a barreira do alcance, porque você consegue entregar, de certa forma, muito próximo, né, das experiências que você tinha no físico no online. Lembrando, muito desses players no online, eles estão evoluindo cada vez mais para
equalizar essa experiência. Claro, a gente hoje não pode comparar que você olhar um tênis num e-commerce é diferente de você pegar o tênis, colocar o tênis no pé, né? Mas você tem segmentos que conseguem trazer uma sensação muito real, ou cada vez mais próxima do real, quando você coloca uma realidade aumentada, por exemplo, na experiência de conhecer um apartamento ou conhecer o interior de um carro, né? Então você consegue tentar trazer, você emula o seu cérebro a tentar reproduzir essa experiência no digital, tá? Só que aí, quando você entra no digital, tem um fator muito forte que te torna as empresas que nascem agora, recentemente, novas, te torna muito diferente daquelas empresas e te coloca numa situação bem mais competitiva do que aquelas empresas dentro dos anos que elas viveram, que é o relacionamento marca-consumidor, tá? Os canais que a gente tinha até então, que a gente tem muito forte até então, que eu comentei, site, app, e-commerce, você tem um modelo de interação, tá? Mas isso ainda não é o futuro da compra, isso não é o futuro do consumo. O relacionamento, ele tem uma diferença entre interação. Tá até dando um exemplo, interação. Quando você entra num produto, numa loja e dá um review sobre aquele produto, você não tem uma expectativa de uma resposta. Você está ali expondo a sua opinião. Você vai numa fanpage, você interage ali, mas você só expõe. Ainda assim, está longe de ser tratado como um relacionamento. Você está expondo a sua opinião, levando a sua opinião para uma marca, potencializou essa voz do consumidor. O relacionamento, ele é o próximo passo. E esse próximo passo, de certa forma, lembrando do efeito do físico para o online, isso tem uma certa similaridade. Esses grandes players, né, do online, eles fizeram o quê? Eles fecharam ali os seus canais, eles criaram ali os muros dentro do seu alcance para manter o seu alcance, e eles estão muito preocupados para garantir que a experiência não deixe com que o consumidor saia, né, de uma cidade e vá para outra. Mas quando você coloca o quesito relacionamento, é exatamente o que esses players estão fazendo. Por que a gente pode falar que o relacionamento ele pode ser talvez até íntimo? Porque esses players estão colocando as marcas nos mesmos lugares que você fala com um amigo, que você fala com a sua família, que você fala com o seu namorado, sua namorada. Então, quando você coloca uma marca nesse mesmo canal, a expectativa, o psicológico humano se torna que você vai tratar aquela marca da mesma forma que você trata um amigo, de uma maneira íntima, tá? De uma maneira próxima. E essa aproximação, ela tende a ser justamente a próxima onda dessa maneira de consumo. O Facebook, por exemplo, trazendo no WhatsApp, a questão de você poder comprar pelo WhatsApp. Então, no mesmo canal que você dá bom dia para um familiar, na sequência você pode comprar um produto, né? E você pode ter toda uma relação não só de compra, mas também alavancando a experiência de um pós-compra ou de um pré-venda. Então, tem toda uma cadeia daquela jornada de relacionamento agora num canal que até então nós humanos tratamos como um canal íntimo, que é um canal onde você tem a sua família, as pessoas próximas de você. Por isso que o relacionamento agora, ela entra numa onda diferente da interação que antes acontecia no review do site, num comentário na fanpage. Ou seja, eu estou aproximando essa intimidade. Tá? E aí, quando você então entra nesses cases, você começa a entender, por exemplo, que a gente tem cases da Coca-Cola muito legais, no Brasil ainda não tão como fora, vou dar um exemplo até muito do que entra fora, mas, por exemplo, tem uma iniciativa da Coca-Cola com os clientes dela, justamente para dar o quê? Essa autonomia. Então você pensa que eles aumentaram, numa janela de 30 dias após o lançamento desse canal, usando esse canal, a Coca-Cola aumentou o número de pedidos em 30%. Na Brasal, 30% em 30 dias, ou seja, você realmente aproximou essa marca dos consumidores dele, ou seja, dos clientes que adquirem os produtos da Coca-Cola. Tem a Cora da Coca-Cola, que é uma outra iniciativa, então quando você começa a tratar tanto clientes quanto consumidores, no sentido dos mais diversos possíveis, aqui a gente está falando da marca da Coca-Cola, né, com o consome quem bebe o refrigerante, né? Quem bebe os produtos, quem consome os produtos lá na cadeia final. E aí você começa a fazer com que 40% dessa participação, né, ou seja, teve 40% de participação do público deles, dentro da base deles, né, de usuários ali, trafegando 80 milhões de mensagens, ou seja, você está realmente colando a marca no consumidor. E aí, quando você cola essa marca no consumidor, você começa a trazer algumas responsabilidades.
que é a maneira com que você se relaciona, tá? Um exemplo disso, né, por exemplo, na Bate de Latte, eles aumentaram muito a ideia deles, porque até então eles só tinham canais de interação, não tinha um canal de relacionamento, vamos dizer assim. E aí eles fizeram uma campanha de tentar trazer a galera pro relacional, né, para esses canais de relacionamento. Então eles distribuíram mais de 64 mil vouchers nesses canais de interação, fanpages e tudo mais. Para quê? Para trazer a galera para a loja física. E foi mais de 3 toneladas de gelato distribuído. E isso fez com que a galera, então, que consome o produto, começou a ter essa aproximação com a marca, pelo canal, tá? E aí, quando você entra falando um pouco dessa complexidade do seu público, repara que o ser humano, ele geralmente ele se molda quando ele se relaciona com outra pessoa. O exemplo disso é quando você vai brincar com uma criança, você vai se relacionar com uma criança. Normalmente o ser humano ele começa a tomar um comportamento com aquela criança, ele fala, ele muda o tom de voz, ele brinca, ele até agacha às vezes para se relacionar com aquela criança. A mesma coisa quando você vai para um universo de adulto, idoso, você geralmente toma uma empatia maior e você tem que começar a ter um relacionamento um pouco mais cauteloso com aquele idoso. Quando você vai para o universo, mesmo que digital, mas numa atmosfera de relacionamento, isso é muito importante, é uma estratégia muito forte. E é aí que os grandes Facebook, Google, eles não vão conseguir nunca reproduzir isso em nome da sua marca. Porque no final você é você. Esses players não podem ser você, né? Eles não podem simular sendo você. E a Hermes Pardini teve uma iniciativa muito grande, que a Hermes Pardini trabalha muito, né, com exames, né? Ela tem o foco de exames, e ele tem um grande público de terceira idade. E aí isso começa a quebrar até um paradigma que eu já escuto várias vezes, que é, mas, Pablo, o WhatsApp ele é mais usado por pessoas jovens e tudo mais? Não necessariamente. Tá? Por exemplo, 2 fatores é o grupo da família. Quem está no grupo da família no WhatsApp? São seus pais, seus tios, ou até mesmo seus avós. E aí, essa inclusão digital, ela vem também para esse público. E a Hermes Pardini aumentou muito o seu índice de entrega de exames para esse público também, porque esse público também faz exames, e muito mais do que os jovens. E eles tiveram autonomia para conseguir interagir com a marca dentro do canal, mas isso teve que ter uma série de estudos, a maneira com que eu falo, como eu me comunico, como é que a minha mensagem tem que ser clara, né? Como é que eu vou solicitar informações do meu consumidor, porque eu não posso solicitar informações complexas, porque o meu público não tem, talvez, essa informação. Então, isso aumenta a complexidade do relacionamento. E é aí que isso vai te colocar num posicionamento diferencial no futuro, na interação da marca, no consumo de produtos e serviços, beleza? Então, o futuro das compras, ele deixa de ser só produto e serviço, ele passou a ser também o relacionamento. Maravilha, Pablo. Obrigado, meu amigo. Imagina, eu que agradeço. Essa última colocação que você fez aqui é muito incrível, né? Não dá mais para focar só na compra, né? A verdade é que tudo que a gente fizer pensando longo prazo, tem que pensar relacionamento. Então, aquela coisa que tinha que e-commerce só tinha que vender preço, né? Acabou, não temos mais isso. Pablo, obrigado, meu amigo. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!